Veja o malabarismo que esse pastor assembleiano vai fazer para tentar justificar a prática do dízimo. Presta atenção, viu? Presta atenção. Eu quero contar uma experiência para a igreja. Presta atenção. No sentido de... Instantes atrás eu falei que tem muita gente ainda lá fora que vai entrar por estas portas porque fazem parte... Presta atenção, deixa eu só botar um filtro aqui para não sobrar. Deixa o desfoque aí. Desfoque para não sobrar aqui pro Pedrosa, porque negócio com a Assembleia de Deus já sabe, né? Vamos lá, de novo. Muitas pessoas fazem parte da Sim. igreja, mas ainda não chegou o momento delas serem igreja. Sim. No culto de quarta-feira, culto de oração da família, nós chegamos aqui e logo ali na entrada eu me deparei com um cidadão de cor branca, com os cabelos aqui pelos ombros, e eu percebi que ele não era daqui da nossa igreja. E eu cheguei-me e assim cumprimentei. Pai do Senhor. Então ele disse, amém. Eu disse, pelo visto o senhor é a primeira vez que está aqui? Ele disse, não, eu sempre venho aqui. Eu fico aqui, fico ali, eu gosto daqui. Um ar refrigerado, uma calma, uma paz. Sim. Bem, eu vou adiantar. Perguntei o nome dele, ele se identificou. Então, eu disse, e o que é que o senhor faz da vida? Ele disse, eu sou o pai de santo. Eu trabalho com candomblé, umbanda, e faço isso aí, mas eu gosto daqui. Eu digo, verdade? Sim, sim. O senhor não acredita em mim? Claro que eu estou acreditando no senhor. Pois é, eu gosto muito daqui. Eu venho sempre aqui. Então ficou esse climinha, esse silencinho que está acontecendo exatamente agora. Presta atenção, viu? Presta atenção. Ficamos olhando um para o outro assim. Então eu disse para ele, mas por que o senhor vem aqui? Ele disse, eu já disse para o senhor, eu gosto daqui. Quando a gente fala de um cidadão que professando esse tipo de religião, em nosso meio, vocês ouviram aí o zuzuzu, porque exatamente não é natural a gente encontrar uma pessoa que pratique ou que confesse essa religião e esteja aqui no meio evangélico. Mas escutem a surpresa. Então, adiantando a conversa, nesse silêncio ele quebrou e ele disse, o senhor sabe que eu sou dizimista da igreja? Olha o zuzuzu de novo, né? O senhor sabe que eu sou dizimista da igreja? Isso me surpreendeu, como está surpreendendo a vocês. Eu disse, não sabia. Pois é, tudo que eu faço, de tudo que eu ganho nas minhas práticas religiosas, eu tiro 10% e trago para aqui. Presta atenção, a falácia argumentativa. Falácia argumentativa. Quando eu não dou pessoalmente, eu mando pela irmã fulana de tal. Ele disse, complementou. Eu fiquei boquiaberto. Qual é a conclusão que a gente saca disso? Sim. Não, escute-me, deixa eu finalizar o processo. Ele disse, e sabe por que eu faço isso, pastor? Eu digo, não. Ele disse, minha mãe já foi membro desta igreja. Desde cedo, ela me ensinou e me disse sempre, meu filho, do que você ganhar, você tire 10% e entregue ao meu Deus. Palavra de uma mãe crente, membro desta igreja, a um filho ainda muito pequeno. Ela se foi para o céu, ele ficou aqui. E ele disse, pastor, nunca deixei de dar os 10% à igreja. Conclusões, que grande lição para muitos crentes que deixaram de ser dizimistas.
Que grande lição para muitos empresários que deixaram de cooperar quando Deus lhe tem aberto muita porta. Cara, é impressionante. Vocês viram aqui, olha, falácia argumentativa. É impressionante. O que é que ele está tentando justificar aqui? Nessa fala dele, ele está dizendo que teve um pai de santo que entrou no templo, veja, na tentativa de justificar a prática do dízimo. Nessa fala desse pastor, ele revelou o estado espiritual da Assembleia de Deus aqui em Recife. E eu falei uma vez aqui, quando a gente falou exclusivamente desse vídeo, eu falei, não foi? Vocês viram? Eu digo, pastor, naquele dia, pastor, que o senhor falou do macumbeiro dentro da Assembleia de Deus, para tentar justificar ali a prática do dízimo, na sua falácia argumentativa, pastor, o senhor revelou o verdadeiro estado da Assembleia de Deus. Ou seja, um estado de decadência. De decadência. Aí alguém poderia até perguntar assim, mas ele revelou o que, Pedrosa? Qual o estado de decadência? Eu vou explicar. Ele disse que o macumbeiro entrou dentro do templo central da Assembleia de Deus e não aconteceu nada com o macumbeiro, pai de santo. Ele entrou, sentou e ficou lá. E quando o pastor foi conversar com ele, o pai de santo disse, não, pastor, eu sempre venho aqui. Eu gosto daqui. Veja, não foi o pastor que falou essa pérola, revelou o estado espiritual do templo central da Assembleia de Deus em Pernambuco, na gestão do senhor Ailton José Alves. A decadência. O macumbeiro entra, se senta, nada acontece com ele e ele ainda se sente bem. Não, pastor, eu sempre venho aqui, eu gosto daqui. Foi o macumbeiro que disse, irmão, tá aqui. Repete de novo, Pedrosa, eu vou repetir de novo, tá aqui, ó. Presta atenção. No sentido de instantes atrás eu falei que tem da nossa igreja. E eu cheguei-me e assim cumprimentei. Pai do Senhor. Então ele disse, amém. Eu disse, pelo visto o senhor é a primeira vez que está aqui? Ele disse, não, eu sempre venho aqui. Eu fico aqui, fico ali, eu gosto daqui. Tá vendo? Então, o macumbeiro diz que sempre está nos cultos do templo central. E esse culto aí que ele está falando era o culto da família. Era o culto da família. Esse culto aqui, em que o macumbeiro sentou lá e ele foi interrogar o macumbeiro, né? Ele nem sabia que era macumbeiro. Era um culto da família. Então, o macumbeiro vai até para culto da família dentro do templo central. Senta aqui, senta ali, senta lá. Eu gosto daqui. Foi ele que disse, irmão. Então, ele revelou nessa pérola que eu tenho, tá aqui no meu canal. Quem quiser, me chama no WhatsApp. Eu tenho essa pérola, tá aqui. Essa pérola. O pastor, isso aqui é o púlpito do templo central da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Viu? E ele está dizendo de púlpito que o macumbeiro entrou no culto da família, sentou-se ali, o ar-condicionado, a coisa. Ele ainda vai dizer mais. Vamos ver o que é que o pai de santo vai dizer mais aí. Vamos lá. Refrigerado, uma calma, uma paz. Oxente, é o quê, rapaz? Eu vou adiantar. Perguntei o nome dele, ele se De novo. Aqui. Eu venho aqui. Eu fico aqui. Então ele disse, amém. Eu disse, pelo visto o senhor é a primeira vez que está aqui? Ele disse, não, eu sempre venho aqui. Eu fico aqui, fico ali, eu gosto daqui. Um ar refrigerado, uma calma, uma paz. Bem, eu vou... Um ar refrigerado, uma calma, uma paz. Ou seja, dentro do templo central não acontece mais nada. Dentro do templo central das Assembleias de Deus não acontece mais nada. Ele tentando
empurrado e goela abaixo a prática do dízimo, ele revelou o estado espiritual que se encontra o templo central aqui em Pernambuco, irmão. Tá assim. Então, se aqui tá assim, imagine em outros lugares, hein? Pode adiantar, perguntei o nome dele, ele se identificou. Então, eu disse, e o que é que o senhor faz da vida? Ele disse, eu sou o pai de santo. Eu trabalho com candomblé, umbanda, e faço isso aí, mas eu gosto daqui. Eu digo, verdade? Sim, sim. O senhor não acredita em mim? Claro que eu estou acreditando no senhor. Pois é, eu gosto muito daqui. Eu venho sempre aqui. Então ficou esse climinha, esse silencinho que está acontecendo exatamente agora. E ele vai revelar, ó irmão, ele está revelando aí o estado espiritual do templo sede, ok? Das Assembleias de Deus aqui em Pernambuco. Não acontece mais nada, nada, acabou-se, acabou-se. O macumbeiro entra, se senta e não acontece nada. E ele ainda diz assim, rapaz, que ambiente gostoso é isso aqui. Claro, ele está em casa. Ele está em casa, ele se sente em casa. O macumbeiro dentro do templo central das Assembleias de Deus de Recife se sente em casa. Não acontece nada com ele. E ele vai revelar outro absurdo que eu gostaria que você prestasse atenção, irmão. Presta atenção, irmão. Porque essa pérola aqui, eu acho que só eu tenho. Só eu tenho. Eu vou mostrar aqui outro absurdo relacionado com o dízimo. É outro absurdo. Vamos lá, vamos lá. Ficamos olhando um para o outro assim. Presta atenção, viu? Então eu disse para ele, mas por que o senhor vem aqui? Ele disse, eu já disse para o senhor, eu gosto daqui. Quando a gente fala de um cidadão que professando esse tipo de religião, em nosso meio, vocês ouviram aí o zuzuzu? Porque exatamente não é natural a gente encontrar uma pessoa que pratique ou que confesse essa religião e esteja aqui no meio evangélico. Mas escutem a surpresa. Então, adiantando a conversa, nesse silêncio ele quebrou e ele disse, o senhor sabe que eu sou dizimista da igreja? Ó, presta atenção, viu? Presta atenção. Olha o zuzuzu de novo, né? O senhor sabe que eu sou dizimista da igreja? Isso me surpreendeu, como está surpreendendo a vocês. Eu disse, não sabia. Pois é, tudo que eu faço, de tudo que eu ganho nas minhas práticas religiosas, eu tiro 10% e trago para aqui. Talvez você não entendeu. Eu tenho um vídeo somente falando sobre isso aqui no canal. Com base nessa fala aqui. Ou seja, o problema de receber o dízimo do ímpio, do pecador, do profano. Então, o que é que acontece? Veja como uma coisa é absurda, é surreal. E teve até uma polêmica aqui, eu tive que bloquear pessoas aqui na live que eu fiz. Porque foi um caos aqui, irmão, nesse dia. Você acha certo, saudável, salutar o pastor receber o dízimo do ímpio, do profano? Você acha certo o pastor receber o dízimo e uma pessoa não crente? Por que, Pedrosa, tu está dizendo isso? Porque o dízimo dele pode vir de procedência duvidosa. Eu coloquei um vídeo aqui de um pastor dizendo que não recebe dízimo de ímpio, só recebe de crente. E nem é dízimo, é ofertas voluntárias. Foi o caos aqui. Tem gente aqui na live que viu esse dia, não foi? E um pastor dizendo, eu recebo dízimo do ímpio. Aí eu disse para ele, mas vem cá, pastor, já pensou
na possibilidade deste ímpio ser um traficante de drogas, aí ele pega, vai tirar 10% do que ele gerou naquele mês para entregar ao Senhor. Ah, mas eu vou orar e Deus vai santificar o dízimo. Veja, na insanidade e na ânsia de defender o dinheiro que vai receber, eles esquecem. Eles fazem uma confusão do santo com o profano, irmão. Porque o negócio dessa turma é dinheiro, não é o certo, não é o justo. Aí vai lá a prostituta, passou a noite toda se prostituindo. Aí ela botou na cabeça de tirar 10% daquele produto de prostituição para chegar na igreja e entregar lá ao pastor. Mesmo que se ela não for crente, aí ela chega lá e diz, não, eu vou mandar para a igreja 10%, né, da minha prostituição, que eu passei a noite com o marido de fulano, de cicrano, de bertano, e passei a noite com um bocado de marido de outras pessoas aí, mas eu recebi. E 10% do que eu recebi eu vou entregar na igreja. Você acha isso certo, maldito, infeliz? Me desculpe, eu fico estressado, porque foi o que aconteceu na live aqui. Aí vai o pai de santo, bateu bumbo a noite todinha, matou galinha, matou bode, fez despacho para isso, despacho para aquilo, despacho para acabar casamento, despacho para lá, despacho para acabar com o comércio de fulano e tal, e fez a macumba para fulano, macumba para cicrano. Aí pegou aquele dinheiro, 10% daquele dinheiro de produto de magia, tá entendendo? Produto de feitiçaria. Aí vai entregar ao pastor, e o pastor vai receber aquilo ali. Mas lá no Templo Central recebe. E o Templo Central quer saber disso. Filho, o Templo Central quer receber o seu dízimo. Não importa de onde ele está vendo. Os fins justificam os meios. É pragmatismo, né? É pragmatismo. É pragmatismo. Os fins justificam os meios. Ou seja, quais são os fins? Os fins são os objetivos. O objetivo é entregar na igreja, entregar na mão do pastor. Não importa de onde esse dinheiro venha. Importa é que ele vá para um lugar diferente, reservado. O cofre da igreja. Estando lá no cofre da igreja, ele está santificado. Mas, vem cá. Mas qual foi o processo, o meio pelo qual aquele dinheiro chegou ali? O bandido traficou 10% e entregou ao pastor. É o produto do tráfico do bandido. O produto da prostituição da prostituta. O produto da feitiçaria do pai de santo. E outras coisas mais. Aí eu coloquei o vídeo do pastor dizendo assim, eu não recebo dízimos de pessoas não crentes, para não correr o risco deste dinheiro ser produto de coisas erradas, coisas obscuras, e a igreja venha a pagar o preço. Está entendendo? A igreja vai pagar o preço, o pastor também. É por isso que eu não recebo o dízimo do ímpio, eu só recebo o dízimo de quem é membro da igreja. Ele dizendo no vídeo. Aí foi uma confusão aqui. Mas voltando aqui para o vídeo, o macumbeiro bateu bombo a noite todinha. Todinha. E no outro dia, pegou 10% do bombo que bateu a noite todinha da feitiçaria, né? A macumba que fez para fulana, o comércio de cicrano, e a macumba que fez para isso, a macumba que fez para aquilo. Então, 10%... ele vai trazer e entregar aonde, Pedrosa? Lá no Templo Central. E o Templo Central recebe? Recebe. Porque recebe dinheiro de ímpio. Mas, Pedrosa, tem tanta gente ali. Tem tanta gente ali no culto.
né? O culto da família, viu? O macumbeiro estava no culto da família. Mas tem tanta gente ali, Pedrosa. E como é que a gente vai saber que tem ímpio e tem crente no culto? Avisando, informando. Chega no microfone e diz assim, pessoal, a gente vai praticar aqui a oferta dos dízimos e ofertas. É só um exemplo. Você que não é crente, por favor, não contribua. Mas a Assembleia de Deus não vai fazer isso, não, irmão. A Assembleia de Deus quer dinheiro, quer nem saber de onde é que venha. Ela quer dinheiro. Não, a gente ora, o dinheiro vai ficar santificado, né? O dinheiro pode vir de prostituição, de roubo, de assassinato. O cara, né, encomendou a morte de fulano de tal, e vai lá e tá em 10% daquele negócio que ele fez, aí ele vai entregar ao pastor. Não, mas não interessa não, os fins justificam os meios. Pragmatismo. A Assembleia de Deus está acostumada com pragmatismo. Nem espante. Nem se espante. Tá entendendo? É. Aí pronto. Aí acontece dessa coisa, irmão. Avisa no microfone, gente. Nós vamos agora fazer este memorial aqui. Ok? E você que não é crente, porque a gente não sabe a origem, né? A gente não sabe a origem do seu recurso, do seu dinheiro, a gente vai pedir para que você não contribua, ok? Porque a gente não sabe a origem do seu dinheiro. A gente prefere receber doações daqueles que são membros da igreja. Pronto, resolveu o problema, irmão. Resolvido o problema, mas a Assembleia de Deus não vai fazer isso não, filho. Vai não. Vai nada. A Assembleia de Deus quer seu dízimo. A Assembleia de Deus quer o seu dízimo, quer. Aqui, ó, presta atenção, viu? Vamos entregar, meus irmãos, ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. É o quê, rapaz? Não. Ele não disse. Peraí. Não, porque tem que colocar um filtro aqui, um ganho. Um pouquinho de ganho, tá certo? Vamos lá, de novo. Repete, Pedrosa, repete de novo. Vamos lá, de novo. Vamos entregar, meus irmãos, ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero lembrar que este mês é dobrado, não é, irmãos? É? Porque tem o 10º e o salário, uma bênção. É o quê, então rapaz? vamos entregar ao Senhor dobrado. Amém, meus irmãos? Ele nos deu dobrado, vamos entregar dobrado. Amém? E Ele vai recompensar com certeza. E Ele vai. Quer dizer que é sempre aquela barganha, né? Você dá o seu dízimo dobrado para Deus te dar. É a barganha. Vamos barganhar com Deus, irmãos? Vamos entregar os nossos dízimos. E agora que em dezembro é o dízimo dobrado. Que Ele vai te dar. É a barganha com Deus. Repete só essa parte aqui, Pedro. Repete essa parte aqui. Dobrado. Amém, meus irmãos? Ele nos deu dobrado, vamos entregar dobrado. Amém? E Ele vai recompensar com certeza dobrado também. Então entregue ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém? Quem quer orar pelos que vão contribuir? Cara, é surreal. Na moral, é surreal. É surreal. Então, voltando aqui à nossa argumentação inicial, falácias argumentativas, torcendo os textos das Escrituras, dando nova interpretação, nova linguagem, tirando do contexto aquilo que está claramente no texto para tentar justificar a prática do dízimo, ok? É impressionante. É impressionante, irmão. Então, você, querido, nunca foi convidado a praticar o dízimo. Não, nunca foi. Se ensinaram você durante todo esse tempo e que a prática do dízimo é uma prática cristã, querido, lamento, você foi enganado. Você foi enganado, viu?